A participação tradicional aí, o seu comentário de sextas-feiras, do Marco Longaray, que já está aqui conosco, para mais uma vez ter esse contato com a nossa audiência. Marco, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Céliomar Garcia. Bom dia aos que acompanham a programação do Clique Rádio. Manhã quente, né? Na nossa Camaquã de São João Batista, terra farroupilha. Primeiramente, eu espero que os que estão acompanhando a minha participação tenham tido um bom Natal, com bênçãos, com saúde e com boas confraternizações, porque nós vivemos num período que não é mais só a reunião familiar, nesses dias que antecedem, amigos, empresas, enfim, grupos se reúnem também para fazer confraternizações como nestes. Agora quase tudo acontece antes do Natal, não é? A não ser mais a virada agora já do primeiro do ano, né? Mas ocorrem muitas confraternizações antecedem esses dias de Natal. Cada vez estão até acontecendo mais cedo, não é? Festas de empresas, grupos, enfim. Mas, Céliomar, e quem acompanha esse meu comentário, incrivelmente, o que as grandes, a gente chama a mídia corporativa. O que é a mídia corporativa? Mídia corporativa, por exemplo, Rede Globo, o jornal O Estado de São Paulo, outros grupos de comunicações poderosos, eles tentam repassar o interesse do chamado mercado, não é? do mercado, das grandes corporações, enfim. Por que haveria de um jornal, então, simplesmente no dia de Natal, como é o Estado de São Paulo, no seu editorial, tá? O editorial do dia 25 de dezembro de 2025, intitulado A Aposta Leviana no Salário Mínimo, e faz uma crítica política de valorização do mínimo e defende o fim do reajuste com ganho real. Então, um dos jornais do estado mais poderoso do país, o jornal é chamado Estado de São Paulo, mas é um jornal de empresa privada, não é? Casualmente é o Estado de São Paulo, mas não é um jornal do governo de São Paulo. Algumas pessoas que possam não conhecer. E o que? Então, todos sabem que o presidente Lula é defensor de uma política de ganho, de melhora, uma melhorazinha que envolve alguns reais, e até quanto a isso os poderosos tentam atacar. Depois da eleição do presidente Lula, voltou a reposição da inflação, a inflação média, né? Porque algumas coisas aumentam mais, outras menos, e mais o ganho que teve o crescimento do produto interno bruto há 2 anos atrás. Então, sendo positivo, quando vem sendo, não sei que o país esteja em recessão, o produto interno bruto passa então a ter um dito ganho real, além da reposição da inflação. Agora o salário mínimo está passando de 1.518 para 1º de janeiro, 1.621. Um ganho nominal, 1.518 para 1.621, de R$ 103 reais. Mas vamos lá, o que no dia de Natal, eu acho que assim, que nesses dias, assim, não devem, a gente tem que fazer uma demissão, uma empresa, ou a própria prefeitura, eu acho que tem que fazer isso num período antecedente, sabe, enfim,
Porque receber uma notícia na véspera de Natal, na semana do Natal, agora 1º do ano, está com expectativa boa, coisa e tal, ou vai mudar a vida da pessoa. Tu dá uma notícia de desligamento antes do Natal, antes do 1º do ano, efeito prático na vida dela e deixar para ir 10, 15 dias? Não, prático não. Mas assim, da parte emocional, coisa e tal, que tu já pensou um pai de família demitido na antivéspera do Natal? Pô, que vai ser demitido daí 10 dias, a vida financeira dele vai mudar? Nesse aspecto não vai mudar. Mas que ânimo tem alguém ser demitido na antivéspera do Natal, por exemplo? Cria um outro clima, né? E aí no dia de Natal, o editorial do jornalão mais poderoso do país ataca o ganho real do salário mínimo, pede que não passe mais do que a reposição da inflação, e ainda eles têm esses grandes grupos poderosos que detêm os interesses, que vejam bem, que quem ganha aposentados cujo valor é o salário mínimo, que é o piso das aposentadorias, o mínimo, e ao benefício de prestação continuada, o BPC. Aquelas pessoas que às vezes não tiveram contribuição, que chegam aos 65 anos, estão numa situação de risco de vida, passam a receber um benefício, não têm direito a 13º, e outros por problema de saúde, até de doença, enfim, que limitam trabalhar, recebem esse benefício, auxílio do governo, bem antes sequer dessa idade. 65 é para quem chega nesta idade, não conseguiu aposentar, não tem meio de prover o seu próprio sustento razoavelmente, ganha um salário mínimo. Então, há muito tempo, tem uma camada que está lá em cima da pirâmide, que eles defendem, e agora descaradamente, né, defendem que desvincule que o salário mínimo não tenha nenhum pouquinho de ganho real e que aposentados com o piso, que é o salário mínimo, e os que ganham BPC não tenham mais vinculação com o salário mínimo. Isso quer dizer que ao longo do tempo, se o salário mínimo tiver um ganho melhor, coisa e tal, e desvincular, digamos, a aposentadoria, eles vão tentando tudo que é jeito. Ou não repõe mais que a inflação no salário mínimo, ou repõe um pouco mais que a inflação no salário mínimo, mas não vale para aposentado e não vale para quem ganha BPC, pessoas sabidamente de situação de vida muito difícil, né? Então isso é de uma crueldade sem fim. E o jornal, como eu disse, ele não faz esse editorial por uma questão deles em si, do jornal em si. Não, eles falam porque estão reproduzindo interesses de grandes grupos, né? E no dia de Natal é e vão acontecer essas coisas, têm repercussão, outras menos. Falando em repercussão, uma repercussão tremenda teve a campanha da Havaianas, né, que pertence ao grupo Alpargatas, estrelada pela atriz Fernanda Torres, que de projeção internacional, com os prêmios que tem ganho, e causou grande alvoroço ao dizer que não entre o ano novo com o pé direito, que entre com os 2 pés. Eu que sou esquerdo, sempre que tem essa questão de entrar com o pé direito, eu fico pensando assim, sou canhoto, né? Eu digo, mas isso parece uma discriminação, né? Tem que entrar com o pé direito. Então, eu acho que é uma polêmica desnecessária, que, enfim, levou num primeiro dia a Alpargata PD valores com mobilização de setores da extrema-direita, depois recuperou até com ganhos e deu uma visibilidade enorme a Havaianas, porque eu encontrei
uma meia dúzia de pessoas me perguntando, que não sabiam exatamente o que era, mas o que é isso da Havaianas, Marco? Então, virou assim uma propaganda positiva para a empresa. E eu acho isso, nós temos coisas tão importantes para ser discutidas que palpitam, que, por exemplo, querer reduzir do salário mínimo o benefício dos aposentados, que o jornal, o Estado de São Paulo lança, isso sim é perigoso, isso vai incidir, impactar na vida. As pessoas daqui uns dias vão continuar tudo usando Havaianas, que é a marca mais famosa e brasileira, que está aí pelos países do mundo todo. Eu vou contar uma história aqui, que eu não vou me deter muito na Havaianas, marca internacional e brasileira. É o seguinte, meu pai tinha, anos atrás, tinha um mercado bem interessante ali no bairro Getúlio Vargas, antes das enchentes, Celinho. E aí, o Gildo Silva, secretário, que agora foi para a área do meio ambiente e habitação, até então na cultura, eu conheço o Gildo há quase 40 anos. E o Gildo, conhecido do meu pai, foi o primeiro a ter um lojão oba-oba aqui na rua Olavo Moraes. O Gildo foi o precursor desses lojões. Tinha o oba-oba aqui em frente à Praça Donário Lopes, pela próxima antiga Caixa Federal aqui, na Olavo Moraes. Aqui. Aí o Gildo tinha outros parentes vendedores e o meu pai lá com aquele mercado. Vai o Gildo um dia, um parente também que vendia, e o meu pai naquela correria, atendendo um e outro, e o Gildo foi lá com esse conhecido dele, o familiar, que vendia uma marca de chinelos de dedo, mas era as Baiana. E o Gildo fala, naquele tempo estava com sotaque, mas ele é de São Paulo, mas o Gildo tem um sotaque aproximado com um nordestino. Meu amigo Gildo Silva. E aí o pai, atendendo um e outro, não prestou muita atenção. O chinelo era as Baiana, não era Havaiana. E o pai achou interessante o preço, foi antes da enchente 95, 96. E o pai achou interessante o preço e encomendou uma quantidade das chinelas de dedo, mas quando chegaram não eram Havaianas, eram as Baianas. Mas não foi nenhuma intenção de ludibriar o meu pai, é que na correria de atender, ele tinha açougue, mercado, e era o mesmo, melhor, não era com autoatendimento. Era tipo o que se diz uma venda, as pessoas pediam no balcão, não era de passar no caixa. E o pai naquela correria de atende um outro, e um pedia carne, e o Gildo ali com essa pessoa que ele levou. E aí eu sei que quando chega, mas não foi uma indução, é que vendiam o chinelo as Baianas, não eram as legítimas. É assim, participei na segunda-feira, ali na Câmara de Vereadores, de uma chamada da Associação dos Produtores, de Associação dos Arrozeiros de Camaquã. Até fiquei na dúvida no primeiro momento, que a sessão da Câmara é às 14h30 e havia aquela chamada, acabei tomando conhecimento da chamada para as 18h30, mas de fato era às 18h30, não era a pedido o uso do espaço da Câmara, mas lá estavam quase todos os vereadores, dessa legislatura, assessores e muitos produtores rurais, enfim, as pessoas da Associação dos Produtores, da cooperativa, o Gros, Volzear Longaray, o deputado Marcos Vinícius presente,
O deputado Daniel da TV encaminhou um vídeo de apoio que foi para a vereadora Marisete da Saúde, que acabou sendo... E lá foi feita assim, uma apresentação de parte dos impactos que pode gerar na arrecadação, no efeito dominó da cadeia produtiva do arroz e medidas que podem ser tomadas, pensar em medidas no setor orizícola, né? Onde mundialmente aí o Brasil está ali por volta do 10º produtor mundial. A Índia lidera a produção de arroz, ali vem ela e a China se alternando na maior produção, né? Depois Indonésia, Bangladesh, Vietnã, Tailândia, lá principalmente a Ásia é grande produtor mundial de arroz, né? E também para a questão das exportações. O que aconteceu? No campo das exportações, a Índia é o maior exportador, a China é grande produtor, mas com também 1,5 bilhão de habitantes, semelhante à população da Índia, mas é maior, consome muito mais, né? A Índia é líder absoluto. A Índia praticamente exporta 2 vezes a produção brasileira, não é? Em relação à colheita 2024-2025, né? Então é um grande exportador, né? A nível mundial, houve a safra 2024-2025 atingiu o recorde de produção, né? E aliado a isto, né, com esses picos de histórico de produção, não é? Causou também de oferta no mercado, causou uma redução e a Índia abriu, que estava um pouco com estoques reguladores, abriu as exportações e uma grande produção mundial, e isso, digamos assim, colocou no mercado uma grande quantidade de arroz assim que estava em estoques, enfim, e isso causou problema, né? E nesta reunião ali, que, como eu disse, participaram produtores, políticos, pessoas que estavam acompanhando, entre outras questões, entende que medidas mais imediatas talvez seja diminuir o plantio do arroz, que a exportação é o caminho. Nós estamos aqui no Mercosul, nós enfrentamos, Uruguai é grande produtor e pouco consumidor. Quando chega um país que tem área menor que o Rio Grande do Sul, a área num todo, né? Eu estou falando num todo. Mas é um país de pouco consumo, né? O Uruguai tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 12 milhões. Então aqui o Paraguai, com muitos brasileiros indo plantar no Paraguai, também começa a ser um produtor, começa a alavancar a sua produção. Então não existe grandes mercados consumidores na América do Sul. O que se projeta tem uma expectativa de que seja assinado esse tratado com a União Europeia, não é? Aí se nós assinarmos o contrato que estava previsto para esse final de ano, para o encontro do Mercosul, mas acabou não saindo, foi prorrogado, pediram mais prorrogação. A Ursula von der Leyen, que lidera este acordo pela parte europeia,
pediu uma prorrogação até janeiro. Então, se nós conseguirmos firmar um tratado com a União Europeia, nós vamos estar falando no contexto de União Europeia e América Latina, numa população de 720 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões, claro, extremamente favorável. Esse PIB, a grande parte está concentrada lá na União Europeia, que tem vários países do primeiro mundo, enfim, dos 10 PIBs maiores do mundo, né? Então, os mercados, por exemplo, mercados asiáticos, são os grandes produtores de arroz, não é? O Brasil, com o presidente Lula, o ministro Fávaro, conseguiram abrir, entre outros, mercados na área agropecuária, né? Mas principalmente de carnes, enfim, mas na questão do arroz é complexo. O importante, eu vejo que era nós entrarmos na União Europeia, principalmente porque o arroz gaúcho é de ótima qualidade, as variedades, a qualidade do arroz gaúcho, onde os agricultores, por causa deste excesso de nível mundial, a queda do consumo, Célio Omar Garcia, porque o prato brasileiro era arroz e feijão. Hoje, e que a gente defende, não é claro, obviamente, em 40 anos mudou muito essa relação, a participação das mulheres no mercado de trabalho, a questão as refeições, este fast food, os lanches, coisa e tal, com todos os problemas que impliquem, mas facilitam, não é? A refeição da noite, basicamente, hoje, ou vai sair para confraternizar ou ir num restaurante, dificilmente é um jantar que engloba feijão e arroz na parte do jantar. As pessoas estão indo muito para uso da parte do trigo, né? Refeição, qualquer lanche aí, o componente principal é o trigo. Tu vai, vamos ir numa pizzaria à noite, então, enfim, vai pedir um lanche, a base do lanche. Então, isto, né? Também foi falado na questão de consumir, na questão da alimentação escolar, de uma investida, de buscar um uso maior na alimentação escolar. E, por outro lado, embora todos os benefícios que tenha o arroz, quando as pessoas estão com um pouco de excesso de peso, entra nesse corte aí os carboidratos, né? Então, preocupações nutricionais acabam também fazendo com que, mas a queda do arroz e do feijão no prato do brasileiro, ele vem paulatinamente diminuindo. Só campanhas muito fortes, assim, que nem o refrigerante mais conhecido do mundo, eu vou falar aqui, né? A Coca-Cola, se não manter permanentemente campanhas publicitárias, ela perde espaço para os concorrentes. É uma luta. Então, diante de adversidades, tu também tem que fazer propaganda, né? Porque senão as tendências, coisa e tal. E hoje a gente sabe que o custo de produção não está sendo coberto pelo que o mercado vem pagando, né? No mundo capitalista, as coisas funcionam assim. Se existe demanda, o preço pode disparar. Se existe oferta grande, pode cair para um meio que tu não tenha nem a sustentabilidade. Por isso, eu sempre digo aqui nas minhas falas, eu sou um defensor do Estado forte, porque na hora da grande dificuldade, o Estado pode interferir, se ele for forte, pode comprar estoques reguladores, modular, não é interferir no preço do produto, que nós vivemos num país com liberdade de preço, as pessoas podem tentar vender
ao preço que for. A questão que é uma questão de mercado, né? Oferta e procura. E de outra parte, assim, então essa questão, assim, mas ainda vai ter uma produção grande de arroz. Estava acompanhando os dados do IRGA, deve chegar em torno de mais de 95% da área plantada. A nossa região aqui, que é a planície costeira interna, com mais de 97% já plantado, tem áreas com 100%. A região da depressão central, ou central chamada, para efeitos do IRGA, ali é que está um pouco mais atrasado, mas em média no Rio Grande do Sul já ultrapassou os 95% da área plantada e deve chegar a 920 milhões de hectares de arroz plantada no estado do Rio Grande do Sul, né? Eu sou favorável que o governo também, do governo federal, adote políticas que possam atenuar essa crise aí e torcer muito para que seja assinado esse tratado com a União Europeia, que o arroz gaúcho, que responde por 70%, em torno de 70% do produzido no Brasil, longo fino, possa ter um mercado de primeiro mundo e com a qualidade que é produzida aqui no Rio Grande do Sul. De outra parte, Celinho, tivemos aí o novo secretariado, o anúncio do governo Abner, com as mudanças no secretariado. Mudanças assim que impactaram, já era prevista, já vinha sendo trabalhada há muito tempo. A entrada do Progressistas no governo, o jovem vereador e liderança Vitor Azambuja assumiu a Secretaria Especial de Governo, a secretaria que estava vaga, né? E temos um novo secretário da Saúde, né? Daniel Mariano. A cidade vai crescendo, a gente já não conhece todo mundo, né? Às vezes as nossas relações, eu vi os dados sobre esse jovem psicólogo com formação e tal, mas eu não lembro se eu encontrei alguma vez com o Daniel Mariano, que vai para a Secretaria da Saúde para um novo desafio do governo. A Eva Rosi, é a suplente de vereador, assume a Secretaria de Cultura, no lugar do Gildo Silva, que mencionei até numa história agora há pouco, meu amigo Gildo. E o tenente-coronel, meu conhecido, camarada aí, Marcelo Ferreira, assume a Secretaria da Segurança e Mobilidade Urbana, né? E se mantém na educação ali, mesmo que com novas nomenclaturas. A Ana Carmelita agora passa a ser infraestrutura urbana. O Alex Petroman, a infraestrutura rural com o Sidney Pegloff, desenvolvimento rural mantém o ex-vereador mais votado na história de Camaquã, o Rogerinho. Habitação e sustentabilidade, sai o Gildo, que estava na cultura, e vem para essa secretaria que agora agrega o nome de habitação, não é? E a segurança e mobilidade urbana ampliado na segurança, que é a que vai ser comandada pelo tenente-coronel de reserva, não é? O Marcelo Ferreira. As baixas que tivemos ainda permanecem com as secretarias que não tiveram alteração de nome. A Aline Flores, na Fazenda, a Jane Leite, no Desenvolvimento Econômico, Clayton Dvorzak Soares, e na Procuradoria-Geral, o César Augusto Weimer, né? Deixaram o primeiro escalão do governo, o Maicon Nava, as sondagens são de que passaria para adjunto. O Rafael Moura
esse planejamento e mobilidade urbana, cogita-se que vai permanecer na administração. O vereador Wilson Meirelles, que estava na Secretaria Especial da Mulher, do Trabalho e Desenvolvimento Social, retornou já à Câmara de Vereadores. E então é isso. Hoje o governo passa a contar com 14 dos 15 vereadores. Eu acho que, em termos de base governista, na história mais recente nunca teve isto é mais que 90%, é mais que 90%, são 14 em 15, e vamos ver como é que ao longo desse próximo período aí, a fidelidade ao governo, ou se vai haver movimentações nas placas tectônicas da política camaquense nos próximos anos. Mas é um momento assim, que eu não me lembro na história recente de Camaquã, nos últimos 30, 40 anos, hoje o governo tem 14 dos 15 vereadores, né? Nunca vi isso, não sei como é que vai se dar essa acomodação, se vão se sentir contemplados, que a disputa pelo espaço no poder, mesmo aqueles que estão juntos, é permanente. E fica o vereador Clayton Silva na oposição. Do ponto de vista da situação governista, que eu digo se esta fidelidade ao prefeito Abner, conforme as coisas se aproximarem da eleição lá de 2028, e o ex-prefeito Ivo tiver uma densidade, uma boa intenção de votos nas pesquisas, como é que isto vai se projetar. Obviamente que nós não temos bola de cristal, a política é algo bem imponderável, não dá para ficar fazendo... te traz muitas surpresas, a política traz muitas surpresas, aqueles que estão contigo hoje, quem é que diria que a dificuldade do prefeito Abner, pelo perfil do ex-prefeito Ivo, conviver, isto era sabido, né? Agora, quem é que ia imaginar que menos de um ano depois, que a união não durasse tanto tempo, e que em tão pouco tempo o prefeito Ivo, que é um homem do Centrão, fosse para um partido bem assim, da extrema-direita, o PL, né? Então, bastante, a política traz muitas novidades, surpresas para a gente, né? Então, vamos ver como é que vão ser os próximos movimentos. Não achei assim, basicamente foram algumas adequações, a ocupação do cargo ali do Vitor Azambuja na assessoria de governo, Secretaria Especial de Governo, enfim, se falava, e por isso que a política tem essa dinâmica, por isso que ela tem as surpresas. Se falava não é o prefeito nem ninguém da gestão, né? Mas aí no meio político se falava de expurgos, de pessoas que cairiam do governo, de probabilidades, mas nada disso aconteceu. Olha, alguém está descartado, e nós não sabemos no outros CCs mais, no outro de menor importância, né? Mesmo aqueles que não permanecem em secretarias estão sendo cogitados para permanecer no governo, né? Então são questões aí que o tempo vai dizer, não é? É uma base muito grande de partidos que estão no governo, né? É uma base muito grande, algo proporcionalmente, no meu tempo de vivência política, eu não vi, né? Vamos ver como é que se dá o comportamento no futuro, e só o tempo é que pode dizer como é que as coisas vão se colocar. Agradeço por esse generoso espaço, pela oportunidade de poder estar aqui com as pessoas que dão a audiência ao Bom Dia Camaquã, do Clique Rádio, e
Nós viemos de ontem do Natal, né? E já estamos entrando num fim de semana onde muitos estão num feriadão. Quem está de feriadão, que aproveite bem esse feriado prolongado aí e que tenham duas premissas minhas: bênçãos e saúde. É o que eu desejo para todos e todas neste final de semana, a ti, teus familiares, a retaguarda aqui que está no Clique Rádio. E é isso que a gente quer para nós e para os outros também. Obrigado, Marco. Obrigado também, da mesma forma, um feliz 2026. Agora, a próxima participação só já em 2026. Não, né? não vamos na sexta que vem, não? Mas já vai ser 2026. Cara. Já vai ser num dia posterior. Não, aproveitar aqui e roubar um minuto. Não, também dizer que tenham boas me corrigiu, que tenham boas confraternizações também na virada do ano e que ele venha com bênção, saúde, realizações, sucessos, vitórias, alegrias para todos. Muito obrigado pela canja aí, que eu me confundi. As paradas deixa a gente ver. Hoje é uma sexta-feira com uma cara de segunda e já é final de semana agora amanhã. Então é assim mesmo. Valeu. Então tá, com a participação, com o encerramento aí da participação do Marco Longaray, nós também estamos fechando mais uma edição do programa Bom Dia Camaquã.